E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a obra mais perfeita da Santíssima Trindade chama-se Maria. Ela é a obra de perfeição da Santíssima Trindade. E a outra, é interessante uma passagem de Santo Agostinho sobre a Santíssima Trindade. Alguém conhece? Dele na praia? Alguém já leu isso? Santo Agostinho andando na praia. Igual a gente anda, né? Na praia. Pensando sobre a Santíssima Trindade. Igualzinho a gente caminha na praia, né? Pensando sobre a Santíssima Trindade. Tentando entender a Santíssima Trindade. E aí, enquanto ele caminha na praia, ele vê uma criança que faz um buraquinho na areia, corre no mar, enche a conchinha de água, volta e enche o buraquinho. Vai no mar, volta, e ele fica olhando o menino fazer esse movimento. Aí Santo Agostinho fala com ele assim: o que você está fazendo? Ele falou: eu vou colocar o mar todo dentro desse buraquinho. Santo Agostinho falou: é impossível, não tem jeito. Ele fala com Santo Agostinho: assim também como é impossível você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Olha as coisas que aconteciam com esses santos. Era um anjo, né? Como é que você vai conseguir colocar o mistério da Santíssima Trindade dentro do seu coração e da sua cabeça? É um mistério, né? Então, se vocês não leram a vida de Santo Agostinho, de vez em quando vocês dão uma passeada por lá, que tem umas histórias muito interessantes, né? Então nós temos 3 coisas importantes. Nós vivemos a Santíssima Trindade e quinta-feira nós vamos celebrar Corpus Christi. E é disso que eu quero falar um pouquinho. Está escrito em João capítulo 6, Jesus disse assim: quem come a minha carne, ele diz, no versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Vocês imaginam quando Jesus falou isso? Ele falou isso num grupo, tinha muita gente que acompanhava ele nesse momento. E quando ele fala isso, o pessoal toma um susto, fala: que pessoa é essa que está falando que a gente tem que comer o corpo e o sangue dele? Isso é uma antropofagia. E o pessoal foi embora. E aí foi embora, sobrou os discípulos. Jesus disse a ele, sem mudar uma vírgula do que ele tinha dito, ele falou: vocês também querem ir? Jesus era um homem de coragem, né? E aí Pedro, né, fala com ele: aonde iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então o sacramento da Eucaristia é o sacramento de amor. É o maior, para mim, né, é o maior tesouro que a igreja tem. Porque é a presença de Jesus vivo. Todo Deus e todo homem. O fato dele ter assumido a nossa humanidade não se separou Deus e o homem. E em cada hóstia, quando consagrada, se você recebe a hóstia inteira, se você recebe um pedacinho, uma migalha, ali está Deus inteiro, todo homem e todo Deus. Então nós recebemos um mistério, né? Nós temos o privilégio de ser alimentado pelo próprio Deus. Então por isso que ele é chamado o pão dos peregrinos. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, para nos alimentar, para nos dar força, né? Jesus fala para Santo Agostinho: a Eucaristia é o alimento dos fortes, cresça e coma. A Eucaristia é o alimento dos fortes, cresça e coma. Então, o quanto eu fico observando que nós, né, demoramos a tomar consciência que de verdade, o que é a Eucaristia? Que presente é esse que nós recebemos de um amor infinito de um Deus, que vem até nós para poder nos alimentar e nos dar a vida. A vida. É aquilo que eu falo com vocês, a vida que é uma vida eterna. Nos dar a vida. Porque é a alma que sustenta o corpo. Se a nossa alma não estiver nutrida, semana passada eu falava com vocês, respira, para vocês poderem entender que o ar alimenta, é o elemento biológico para a nossa vida biológica, a gente precisa do ar. Assim como
a alma precisa do Espírito Santo. Nós sem a Eucaristia não caminhamos, não crescemos, não aprendemos nada. Então Deus Pai, o dia que vocês tiverem oportunidade, quem tiver o livro, o Diálogo de Catarina de Siena, tem uma parte que ele só fala da Eucaristia. Então ele fala que na verdade quando nós nascemos, quando nós somos batizados, é como se ele tivesse entregue a cada um de nós uma vela. E é com esse pavio dessa vela que ele colocou em cada um de nós, que a gente consegue ser inflamado na hora da Eucaristia pelo amor dele. É essa luz que nos faz brilhar, que nos sustenta, que dá, né, se a gente pudesse ter visão espiritual, poder ver as almas como é que ficam iluminadas na hora da Eucaristia. Mas que, na nossa vida, por causa do pecado, é como se a gente jogasse água no pavio. Então não consegue pegar o fogo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode entrar na fila de Eucaristia como se eu fosse receber qualquer coisa. Nós temos que desenvolver, pedir a Deus a graça de entender que nós estamos indo receber Jesus vivo. Isso é um mistério, que Deus Pai fala que quando a gente recebe em estado de graça, porque como é que nós vamos fazer com que esse pavio de novo eu possa recebê-lo? Porque ele fala que se o pavio está molhado, Deus Pai, ele fala isso de uma forma tão doce, né, que é para a gente poder compreender. É como se o pavio encostasse, o pavio molhado encostasse no fogo. Ele só faz assim, tss, e não fica. É muito sério, gente. Então, quantas vezes a gente comunga, e ele fala, aí a comunhão não tem um efeito para a alma, porque comungamos sem estar preparados. E às vezes a gente faz isso assim, todo mundo está indo, eu entro também na fila. Eu não entendo que eu preciso confessar. Aliás, né, no mundo que nós estamos vivendo o resto, eu estou falando com vocês, nós deixamos de fazer confissão, nós deixamos de entender o pecado. E aí, não matei ninguém, não roubei ninguém, entrei na fila. Não é isso. É mais do que isso. Muito mais. Então é preciso que a gente comece a pensar sobre isso, né? Como é que a gente está na disposição? Porque Deus Pai fala, aquela alma que comunga, estando preparada, você confessa e entra numa fila de Eucaristia, ele fala, quando a pessoa, as espécies do pão desaparecem, quando o pão some da sua boca, ele fala, eu deixo marcado naquela alma, igual, lembra quando as pessoas assinavam carta, tem alguns convites de casamento muito chique, que é como se tivesse pega uma cera quente e coloca um emblema, ele fala, eu deixo marcado naquela alma as minhas virtudes, eu deixo marcada a força do meu amor, eu deixo o Espírito Santo, e deixo a sabedoria do meu filho. E aí essa pessoa, quem pode contra ela? Ele fala, nem o mal, o demônio não pode, o mundo não pode, ninguém pode. E nós desprezamos a Eucaristia, eu tenho vontade de chorar, que a gente não presta atenção no maior tesouro que nós ganhamos, e é de graça, a gente nem paga por ele. Que a gente primeiro se reúne, porque a gente precisa estar em unidade, depois a gente recebe Jesus, é pão, parece um pedaço de pão, o olho vê pão, a mão toca e é pão, e é gosto de pão, mas não é o sentido corpo, não são os sentidos do corpo. Quem se delicia com a Eucaristia é a alma, o paladar é da alma, porque sabe que está recebendo Jesus vivo. O quanto a gente precisa dessa graça, né, para compreender isso, né, compreender que de verdade a gente vive esse mistério quando a gente está preparado. Deus Pai fala, olha o mistério que acontece, você em mim e eu em ti. Isso é um mistério, alucinado. Como que a gente pode imaginar que a gente está em Deus e Deus em nós? Por que a gente não recebe isso? Porque a gente é despreparado para a Eucaristia, a gente não acredita que é Jesus vivo. Eu sou ministra da Eucaristia, minha maior tristeza é ter que passar pelos bancos. Eu acho que as pessoas deviam fazer a fila quem quisesse comungar, porque as pessoas mastigando chicletes continuam, as pessoas estão com o celular na mão,
e é Jesus vivo passando. As pessoas ficam assentadas e é Jesus vivo passando. Eu tenho vontade de cutucar no povo e falar: oi, levanta. É o Senhor. É o Senhor que está aqui, no meio de nós. Por que não acontece nenhum milagre? Por que não acontece uma transformação? Por que não somos transformados? Porque não cremos. Não cremos. Nós cristãos temos o maior tesouro na mão. E não saboreamos. E não desfrutamos. E não degustamos. A Eucaristia é para poder curar toda depressão, para curar toda tristeza, todo desânimo, todo pessimismo. Eu estou diante de quem e com quem? Com Jesus vivo. O mesmo que andou na Galileia, o mesmo que curou tanta gente, o mesmo. Você recebe na sua mão. É de morrer. E Ele nos dá essa graça, nós podemos nos alimentar todos os dias. De quem você se alimenta? Daquele que me sustenta, daquele que me faz caminhar, daquele que é a minha vida, porque senão eu não terei a vida. Eu tenho um corpo que caminha morto, mas eu não tenho a vida. Quantas pessoas vocês encontram no dia mortos? Está achando que está vivo, mas está morto. Sem vida nenhuma, porque não crê, não recebe o alimento espiritual. E nós católicos vamos deixando isso de lado. Nós precisamos de reacender em nós esse amor. Existem livros, né? Vocês podem procurar na internet, existe livro. Todos os milagres eucarísticos, de toda forma o Senhor já provou que Ele existe, que Ele está ali, vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. E a gente pode receber esse Deus. Que à medida que a gente vai recebendo, que a gente vai sendo transformado, né? É o que Deus fala, e que Jesus fala para Santo Agostinho. Agostinho, tudo que vocês comem, todo alimento que vocês recebem, dentro do corpo de vocês, pelo processo de digestão, ele é absorvido, ok? Tanto que a gente fica lá contando as calorias, os carboidratos, né? É assim. Quando vocês recebem a Eucaristia, é diferente. Não é vocês que assimilam esse alimento, mas sou eu que os assimilo. Isso é uma coisa de louco. É tanto mistério que a gente não consegue compreender muito, não. Porque é muito. Então eu fico pensando, como é que Deus pode nos transformar? Como é que Ele pode transformar o nosso coração? A nossa vida, o nosso pensamento, nos dá inteligência para poder compreender a dimensão disso. Pensa no milho para fazer pipoca. Ele tem que passar onde? No fogo. Senão ele vai ser eternamente milho. Mas para virar uma pipoca, ele tem que ser posto no fogo. Assim somos nós. É a Eucaristia. À medida que quanto mais eu encontro com o Senhor, mais eu posso ser transformado. Não tem jeito. A gente não se contagia porque ouviu falar do vírus. Eu só me contamino se eu entro em contato com ele. Deus Pai fala assim: vocês foram feitos por amor. Então vocês só podem viver do amor. Se vocês não se nutrirem de amor, vocês não conseguem sobreviver. A alma precisa do amor para poder permanecer de pé. Aí eu fico pensando, né? No ano 309, o imperador Diocleciano proibiu os cristãos de se reunirem para ler a palavra ou para celebrar a Eucaristia. Pode imaginar? Já tem alguns países que está proibido de ter qualquer coisa via internet relacionado com religião. E aí 49 pessoas se reuniram escondido e estavam rezando escondido, que eles iriam celebrar a Eucaristia. Foram pegos, foram levados diante do imperador, os 49. E ele falou: por que vocês insistem em desobedecer, se a pena é a morte? Por que vocês querem correr esse risco? E um deles disse: porque sem o domingo nós não podemos viver. Guardaram essa frase? Sem o domingo nós não podemos viver. Foram torturados, muita tortura, e foram mortos. Mas sem o domingo não podemos viver. Então eu fico pensando, qual é o sentido disso para nós hoje? Afinal, domingo para ir à missa é só se não tiver futebol, não tiver um churrasco, não tiver uma coisa mais interessante. Aí eu vou. Então, de verdade, qual é o papel da Eucaristia na sua vida? De verdade, o que a Eucaristia representa para você?
para que a gente possa tomar atitude de coerência com aquilo que a gente crê. Falar, Filó, Eucaristia, não acredito, então realmente na hora que não tiver futebol, não tiver um churrasco, eu chego. Mas se isso para esses homens, é a frase deles, sem domingo, nós não podemos viver. E eles foram assim. Aí eu fico pensando, como que nós com a pandemia permitimos ficar sem Eucaristia? Nós cristãos, nos encolhemos, aceitamos, porque posso até ser punida por tudo que eu vou dizer, mas a igreja é serviço essencial, assim como comida. E se o povo hoje está muito doente, é porque faltou o essencial, que é Deus. Não foi brincadeira ficar sem Jesus esse tempo todo. Jesus não vai por fibra ótica. O contato é ao vivo. E cremos tão pouco, que se eu estou diante de Jesus vivo, qual é o vírus que chega? Nenhum. Mas ficamos encolhidos e aceitamos. Então eu lamento isso muito, principalmente por todo o grupo da área da saúde, que enfrentou a pandemia de peito aberto. A gente não sabia nada, eu fui da linha de frente, sem Eucaristia. Então, me lembro de um sacerdote que abriu a igreja para mim e minha irmã, Jaque, escondido, no momento, numa tarde de sábado, que a polícia estava fazendo ronda nas ruas para ver se tinha alguém fora de casa. Eu e a Jaque escondida dentro do carro, entra uma que o padre abriu um pedaço da porta, entrou uma correndo, depois entrou outra correndo, parecia duas doidas, parecia que estava assaltando algum lugar. Quando eu ajoelhei diante do Santíssimo, eu chorava tanto que o padre falou, nossa, como que vocês estavam com fome de Deus. Que a gente, por fim, quando viu que não abria, eu e mais 5 pessoas ajoelhávamos no passeio diante da porta da igreja, da capela fechada, e rezava no passeio, na rua. O texto chorando, eu falava com Jesus, o Senhor preso aí e nós aqui. A gente precisa do Senhor, porque nós estamos indo enfrentar uma batalha. E nós estamos sendo assistidos. Não estamos sendo assistidos, Senhor. É muito duro. Eu gravei alguns vídeos lá para dentro, interno, lá na Santa Casa, ajudando os colegas a ficar de pé. Teve um momento que o povo achava que não aguentava mais. Ambulância sem cessar. Não havia fim, o povo entrando em exaustão, cansado, não havia quem trocasse, quem revezasse. E o povo firme, a Santa Casa teve 600 leitos de Covid. 100 leitos de CTI de Covid. E teve muita gente que teve que ser retirada, as grávidas, a turma acima de 60. Foi um período difícil. E nós, desamparados. Por que o mundo fez isso? Porque não vê a presença de um Deus real. E nós, cristãos, calamos, acuamos, não brigamos, não fomos para a rua rezar, ficamos com tanto pavor da morte, né? Tomamos consciência que ia morrer pela primeira vez, eu acredito. E acuamos, não gritamos, nós precisamos de Deus vivo. Falei com Jesus, meu amigo, o que o povo acha que é de verdade a Eucaristia? Como é que o povo está conseguindo sobreviver? Tem gente que ainda não sai de casa, não vem à igreja com medo. É isso que fizeram. Falei com vocês outro dia. Hoje nós estamos sendo submetidos ao martírio. Não do corpo, falei. Hoje eles querem matar a nossa alma. E se tirar o nosso alimento, vai nos matar. E nós permitimos isso. Porque não fomos como esses homens que falaram, sem o domingo, não podemos ficar. Ia ser uma revolução espetacular, branca. Né? Assim, no sentido de que, sem sangue, nós só queríamos receber Jesus. Né? E aí eu fico lembrando que teve uma tarde de um sábado, eu estava lá no quarto dele rezando, falei com ele, Jesus, o senhor percebeu que eu vou morrer? Porque o Senhor é a minha vida. O Senhor é a minha força, é a minha luz. Sem Eucaristia eu não vou sobreviver. Sem adoração ao Santíssimo, eu não vou sobreviver. Está difícil, está pesado, nós não estamos parando, nós estamos trabalhando do mesmo jeito, sob uma pressão absurda, tendo que sustentar psicologicamente tanta gente. E quem está nos sustentando? Nós estamos abandonados, Senhor.
As portas da sua igreja estão fechadas. Igreja para mim fechada é museu. Eu preciso do Senhor vivo. O que vai ser de mim sem o Senhor? Mas Deus não desampara ninguém. E aí eu lembrei de uma pessoa que frequentava um mosteiro. Liguei para ela e falei: Claudinha, minha filha, me arruma o telefone da abadesa. Você converse com ela. Se ela me permite entrar, não vou fazer contato com elas, é claro, não vou invadir a casa delas, não vou levar nenhum risco para elas. Eu não vou fazer contato, não vou vê-las, elas podem ficar guardadinhas lá. Eu só preciso entrar no Santíssimo. Eu preciso encontrar com Ele. Eu preciso ver Jesus, eu preciso que Ele me veja. Eu preciso receber a força dEle, porque senão eu vou cair. Eu não vou dar conta, a pressão é muito grande. Essa pandemia não foi uma brincadeira. E aí ela falou: a irmã disse que você pode ir lá quantas vezes você quiser, e te convidou para assistir à missa. Eu achei que eu fosse morrer. No dia que eu recebi a Eucaristia, eu chorava tanto que eu achava que eu fosse morrer. Porque eu estava de verdade encontrando com aquele que é a minha vida, com aquele que nutre, com aquele que te dá força, com aquele que é sua coragem, com aquele que te coloca de pé mesmo e fala: estamos juntos, você não está só. Né? Então foi um período sofrido, e por isso eu trago isso para vocês pensarem de verdade qual é que lugar ocupa a Eucaristia na minha vida como cristã. Como é que eu posso crescer no amor, diz Deus Pai? E o crescimento é só enquanto vocês estão aqui, Ele diz. Quando vocês chegarem aqui, nenhum passo a mais. Vocês não crescem mais nada no amor depois que chegar aqui. Então como é que nós podemos parar e pensar nisso? Esse mistério louco de amor. Um Deus que vem até mim e se permite, né, permite estar em cada um de nós. Permite nos alimentar. E permite nos ajudar, porque a Eucaristia ela é um movimento. Eu recebo o Senhor. Se eu reconheço Jesus vivo na Eucaristia, eu tenho que reconhecer Jesus vivo em você, no meu irmão. Então eu reconheço aquele que sofre, aquele que está com dor, aquele que está com fome, aquele que está com frio. Porque isso é um ato, porque a Eucaristia te faz crescer no amor, na caridade. Não posso adorar Jesus aqui e virar as costas para o meu irmão ali. É uma incoerência. Ok? Não podemos. Porque a Eucaristia nos move ao sentimento da comunhão. Somos uma comunidade, somos irmãos. Então eu não posso fechar as portas ou dar as costas para aquele que sofre, porque é Jesus que sofre nele. Compreendem? Então nesse sentido a Eucaristia é uma festa mesmo da comunhão, né? Eucaristia é significação de graças. Eu vou trazer ao altar as fadigas do meu cansaço, do meu trabalho, o fruto da terra, porque se a terra dá alimento para nós, é bênção do Senhor, não é? Que a gente pode se alimentar, e Deus que nos alimenta, que nos nutre. Né? Então a Eucaristia ela é um maior presente mesmo que a gente já recebeu de Deus, né? Porque Ele sabe que a gente sem ser alimentado é a pré-anunciação em Elias. Lembra quando lembra do Antigo Testamento, Elias contra os profetas do Baal? Vocês lembram dessa passagem? Falou esses dias, não lembram? Não. Em Israel o povo estava adorando os deuses de Baal, né? E tinha 450 profetas de Baal e tinha só Elias, profeta de Deus. Então Elias lança um desafio. Elias era atrevido. Então ele fala com eles assim: então vocês vão escolher, cada um escolhe um cordeiro, vocês vão montar o altar, faz a fogueira, faz vocês primeiro, depois eu. E chama aí, vocês vão cantar, invocar o Deus de vocês para que Ele acenda o fogo sem ninguém fazer nada. Depois sou eu. E aí assim eles fizeram, cortaram os 450 profetas, e eles dançaram, cantaram, foram entrando em transe, por fim eles começaram a se cortar, e Elias era atrevido, falava com eles assim: quem sabe ele saiu para dar uma volta, grita mais alto, vê se ele escuta. Como é que ele é atrevido? Sozinho. Atrevido, né? E aí gritou, falou, e claro que não aconteceu nada. Aí Elias falou: agora sou eu. Montou o altar com 12 pedras, que seriam as 12 tribos de Israel. Colocou a lenha, cortou o cordeiro, e mandou colocar 3 vezes água, molhar bem a lenha.
Olha que ele é atrevido. Molhou bem a lenha. E aí ele fez uma oração maravilhosa. E pede e fala com Deus, né? Que aquele povo que estava idolatrando, que eles precisavam descobrir quem era o Deus vivo. Aquele que nos escuta, aquele que está conosco, que nos acompanha. E aí, né, o fogo chegou e foi espetacular, né? E aí ele foge depois que ele mata os profetas todos, porque ele era, né, não era atrevido. Aí ele foge depois, o pessoal quer matar, ele dá uma sumida. E aí ele está cansado e dorme debaixo de uma árvore, um anjo acorda ele, e tem um pão sendo cozido e fala com ele: Elias, come. Ele quer dormir, acorda ele de novo: come, custa sentar para comer, come, Elias, porque você ainda tem muito para andar, o caminho é longo. Então é o sentido que hoje o pão do céu, hoje quem nos faz andar é Jesus, né? Então há uma leitura mística, né? Que logo depois que Jesus lava os pés dos discípulos, ele assenta de novo, né? Essa leitura mística diz que aí ele assume de novo aquele porte dele, divino, né? Aquela coisa, que deve ser um escândalo, né? Aí ele assenta, onde ele vai distribuir o pão para os discípulos, e antes dele fazer isso, diz que os anjos ficam paralisados, porque ele chama o Pai, e fala: eu quero pedir permissão para o que eu vou fazer agora. Claro que o Pai já sabia o que ele ia fazer, né? Os anjos não, né? E ele fala: eu quero pedir permissão, para que em cada parte desse pão eu permaneça, e que em cada gota do vinho eu permaneça, porque eu não posso deixá-los. Ele fala: olha que amor, eu não posso deixá-los, se eu for, eles morrerão. Eu preciso permanecer com eles. Então eu peço autorização para ficar no pão e no vinho, para que eu seja o alimento, o sustento, o companheiro de caminhada. É Deus conosco, né? Ele que caminha nesse mistério conosco, né? Eu não posso ir, ele fala com o Pai, se eu for, eles morrerão. Isso é um mistério de amor. Então nós precisamos muito nessa quinta-feira adorá-lo, falar: obrigado, Senhor, que o Senhor não desistiu de nós. Obrigado que o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque apesar da nossa ignorância espiritual, o Senhor permanece insistindo conosco, se oferecendo. O Senhor não se recusa a entrar na minha alma, mesmo que eu comungue inadequadamente, porque eu não tenho consciência que eu não deveria comungar. Mesmo assim, o Senhor permanece ali, para ver se me desperta outra vez. Então eu pedi a Ele: nós precisamos da graça, Senhor, de entender. É mistério, nós não vamos compreender, mas ter um amor tamanho dentro do nosso coração, ter um amor que nos inflama tanto, Senhor, que a gente trema na hora de te receber. Deus Pai fala: Catarina, vocês entram na fila, cada um é como se tivesse uma vela na mão, cada um com um tamanho. O tamanho da vela, Catarina, é a disposição do amor que vocês têm para conosco. Então uns têm 5 centímetros, outros têm 1 metro, mas as pessoas, se fosse uma labareda imensa, as pessoas do mundo inteiro poderiam buscar essa luz, e essa luz não diminui, ela é capaz de iluminar o mundo inteiro. E se você comungar, ele fala, com pecado, essa luz não se suja, porque ela é uma luz, como a luz quando pega uma superfície que está suja, ela não se contamina com a sujeira. Somos nós, né, gente? Então a gente precisa pedir a Jesus a graça, né? São muitas graças. A graça de amá-lo, de ter uma gratidão a Ele pela Eucaristia. Que essa quinta-feira vocês dobrem os joelhos, faça adoração, faça procissão, mostre o mundo para Jesus, que Ele já conhece. Mas passeie com Ele. Amo as procissões da Corpus Christi, a gente andando com Jesus, assumindo a nossa fé, leva Ele no mundo. Adore o Senhor, prolongue esse amor. Seja grato a Deus, né, por tudo isso. Então faça adoração a Ele, está vivo. Não existe um amor como esse. Era para a gente pensar demais. Se você tem alguma coisa te entristecendo, às vezes a gente termina os relacionamentos, chateado que a pessoa não nos ama, ou esse amor é tão pouquinho. Pensa no amor infinito que Deus tem por você. Pensa nisso. Fala: gente, mas eu sou tão amado que eu fico até com vergonha. Como diz São Paulo: o seu amor, Senhor, nos constrange. De tanto que o Senhor nos ama, a gente fica até constrangido. Ama tanto que a gente fala assim: o que eu faço agora? Onde é que eu ponho a mão? Esse amor desmedido, um Deus que se derrama
não tem mais como ele se dar, não é? Então, eu pedi a ele a graça de nos ajudar a preparar para cada Eucaristia. Nos dá a graça da confissão mensal. Mensal. Não confessem uma vez por ano. Não confessem de vez em quando. Confessem todo mês. Pelo menos todo mês. Se preparem para que a sua intimidade, a Eucaristia chama por intimidade, aquele Deus em você e você nele, ser íntimo demais. Você possa estar com a sua alma preparada para recebê-lo, para acolhê-lo, para aquele abraço, né? Para que a força dele te carregue. Para que ele possa realizar na sua vida tudo que ele sonhou. Para que ele possa terminar essa obra que ele começou. Não é assim um salmo que a gente fala? Senhor, não permita que essa obra que o Senhor começou fique inacabada. Não vamos colocar empecilho no agir de Deus na nossa vida. Vamos permitir a Ele que de verdade, né, a gente seja marcado como uma cera, né, assim, colocar alguma coisa para nos queimar mesmo, de verdade sermos transformados. Vocês já pensaram qual é a meta espiritual de vocês? Não? Nunca pensou nisso? Qual é a meta espiritual? Qual é a meta que Deus nos deixou? O que Jesus falou? Hã? O que Jesus falou? Vocês não conhecem Jesus? Sede santos, como o vosso Pai é. Filho, mas santidade não é para mim não, minha filha. Ó, Jesus está equivocado. Vocês acham que se a santidade fosse algo impossível de alcançar, Deus daria essa orientação? Não, não daria. Só que a santidade, ela é um processo de uma vida. É como passar de uma das estações, de uma estação para outra. É um processo lento, porque somos lentos. E Jesus é tão bonitinho, que ele fala, não compare a sua vida com a de ninguém. Não fica olhando para o outro. Cada um tem um caminho. Tanto que os santos, cada um tem um jeito, né? Cada um, é impressionante, né? Como é que cada santo foi de uma forma. Como nenhum de nós se repete. Se tiver gêmeos, trigêmeos, cada um é de um jeitinho, né? Da mesma forma, cada um de nós é chamado à santidade de uma forma. Mas todos somos chamados a ser santos, pelo fato de ser filhos do Altíssimo. Mas Ele nos deu uma única pessoa para a gente olhar e comparar. Quem é? Isso é Ele que fala, não sou eu não. Ele falou para a Gabriele assim, uma mística que eu amo, morro de ciúme dela, foi da Primeira Guerra, da Segunda, foi Hitler. E ele fala com ela assim, Gabriele, pare de comparar a sua vida com a do outro. Quem que eu te mandei, com quem que você tem que olhar a sua vida para comparar? Quem? Porque Deus, o limite dele é baixo, né? Para quem que Ele mandou a gente olhar? Da mesma forma como Ele não nos mandou olhar para ninguém importante nem rico, Ele mandou olhar para quem? Para as aves do céu e os lírios do campo. E Ele mandou você comparar sua vida com quem? Simples, a comparação dele é tão básica, com Deus Pai. Sede santos como o vosso Pai é santo. Coisa básica, né? Então, Ele colocou nossa comparação lá. Então, o meu olhar tem que estar nele. Filó, impossível. Não, não é. Santidade é a resposta de amor de um filho ao seu pai. Guardem isso. O que é ser santo? Eu vou responder ao meu pai com amor, tudo que ele faz por mim. Então a santidade não é uma coisa que eu vou programar para ser santo daqui a uns anos. A santidade é cada dia. Isso que nós temos que aprender. É a santidade do dia a dia. Como é que eu vou ser santo hoje? A gente tem que começar com a santidade, ela tem que ter um equilíbrio e ela tem um começo. A gente começa a partir da missa. Então, a partir da missa, porque a primeira coisa da nossa vida é Deus. Se você não puder ir à missa, a sua vida de oração antes de você ir para o trabalho.
Então tem que ter um equilíbrio: Deus, o seu trabalho e o outro. É um equilíbrio. Então, isso eu posso viver todos os dias. Então, o que nós temos que caminhar? É da missa assistida para a missa vivida. Eu saio do altar para a arena. Vocês têm dúvida? Te acaba de rezar, o padre fala assim: glorificai o Senhor com a sua vida, não é assim? A gente sai do altar para a arena, porque o cristão vai para a luta. São Paulo fala assim: vocês não lutam com aquilo que você vê, você luta com aquilo que você não vê. Vocês já tinham pensado nisso? Que é o dia a dia que você vai construir a sua santificação. Não terá nada aparentemente externo, as pessoas vão te olhar, você é a mesma. Aonde está a mudança? Aonde? É dentro, é no seu interior. É uma vida inteira de amor a ele e ao irmão, a vida inteira de amor. Então quem vê? Só Deus. Compreendem? A santidade é escondida, só precisa ser vista aos olhos de Deus. E Jesus fala assim: como ninguém vai perceber externamente, que bom, porque você pode ficar constantemente escondido dentro do meu coração, e só o Pai verá. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Presta atenção como é que eu preciso de um equilíbrio. Uma dona de casa gosta demais de rezar e a missa, mas ela tem o marido e os filhos que estão pequenos e precisam ir para a escola. Então ela foi para a missa, deixou o menino que precisava de ir para a escola, e o menino está chorando, dando birra, que não queria ir para a aula, e deixou o marido sem preparar o café da manhã. O que ela fez, está certo ou errado? Vamos lá, está certo ou errado? Erradíssimo. Primeira pessoa que ela tem que cuidar é da família dela. A vida tem que ter equilíbrio, senão dá errado. É um equilíbrio entre Deus, o trabalho e os homens, e o outro, aquele que Ele me concedeu. Então a mulher tem que cuidar dos filhos, ajustá-los para ir para a escola, arrumar as coisas deles, cuidar do marido, depois rezar, se ela não conseguir fazer isso antes. Missa nós temos o dia inteiro. Se ela não consegue ainda colocar os meninos antes de ir antes que as crianças vão à escola, ela não consegue um horário para rezar, primeiro ela cuida daquilo que Deus deu a ela. Porque como é que a primeira pessoa que manifesta o amor é porque Ele está do meu lado. Isso é seríssimo. É a capacidade de doar ao outro. Isso é santidade. De amar o outro, de abrir mão, de fazer um sacrifício em prol do outro. Por isso que tem que ter um equilíbrio. Eu não posso abandonar a minha família em função da igreja, mas eu tenho que pedir a Deus equilíbrio. Eu tenho que amar de uma forma que transpareça isso. Se eu tenho a oportunidade, antes do trabalho, estar na igreja, rezar, assistir à missa, ir para o trabalho, espetacular. Mas eu posso às vezes ir no meio do dia ou à tarde, mas isso não me impede de ter uma vida de oração. Mas quando a gente começa nesse princípio, então eu tenho uma vida que ela tem uma harmonia, e eu tenho que pedir a Deus algumas graças, da constância da oração, de estar sempre presente com Ele, porque isso me fortalece. Eu tenho que pedir a Deus a graça de conhecê-lo, e eu conheço a Deus pela oração, leitura da palavra, me encher da palavra, dos sacramentos. Então quanto mais perto eu puder estar dos sacramentos, da confissão, da leitura da palavra, quanto mais Deus pode trabalhar em mim a minha miséria. E a partir do momento que eu faço essa opção por viver para Ele, quando a gente reza, hoje é dia da oração, hoje é dia de rezar a Sagrada Face, a gente fala para Ele: eu quero viver contigo, convosco, por vós, em vós e para vós. Isso é uma graça, porque senão a gente não consegue. Mas para poder cumprir isso, eu dependo da graça dele. Então eu preciso dele para me ajudar a viver em equilíbrio. Então você vai à igreja, assiste missa e vai para o trabalho, e pede a ele a graça de estar atento a fazer a vontade dele em tudo aquilo.
Se você acabou de rezar e falou, seja feita a vossa vontade, a partir daquele momento, tudo que acontecer na sua vida é pela vontade dele. Então, a gente pede a graça de cada dia. Então eu vivo a vida, a vontade de Deus hoje. E eu elimino da minha vida as preocupações, as imaginações e tudo que pode me tirar do foco de estar presente ali. Ser santo é viver com a intensidade que você tem que viver o momento agora no amor. A Deus é o outro. Então, se eu estou aqui trabalhando e alguém me pede uma ajuda, Jesus fala assim para Gabriele: não regateie o tempo, não demore para atender o outro, não se esqueça que você me serve nele, eu estou nele, não demore. Então, quando a gente começa a tomar consciência de que eu estou aqui para amar a Deus, amar o meu irmão, e que Deus habita em nós, nós temos a Trindade em nós, isso é uma loucura, isso é um mistério. Então o outro que chega a mim, ele fala, sorria para o outro como se eu estivesse sorrindo para mim. Isso facilita tanto, vocês não têm ideia. Sorria para o outro, você está rindo para mim. Você fala, Jesus, vou rir para você agora, hein? Vou fazer isso para você agora. Comece a prestar atenção nessa intimidade, isso é bonitinho demais. Você começar a falar com ele as coisas o tempo inteiro. Vou fazer isso aqui porque é o Senhor nele. Eu vou fazer uma reverência ao outro, porque é o Senhor que está preso nele, ainda não sabe que o Senhor está preso aí dentro, não. Ele ainda não consegue exalar essa doçura sua que aí habita. Então por isso que isso é um caminho, gente, porque à medida que a gente vai tomando consciência, que eu saio da igreja e falo, agora eu estou indo, é do altar para a arena. Hoje, quando tudo dava errado lá no hospital, aí a pessoa que estava me ajudando falou, doutora, mas tem dia que é difícil. Eu falei, querida, é do altar para a arena, é luta, nada é fácil, nada é simples com as coisas de Deus, mas Deus é simples, Deus é de uma simplicidade absurda. Então Ele é que pode nos conduzir e nos ajudar. Fala, Jesus, eu quero, qual é a meta? Jesus fala, não distraia da sua meta, e a sua meta é a santidade. Mas eu sou santo aos olhos dele, não é para o mundo ver, não é para o mundo aplaudir, porque no final das contas é você e ele, somente você e ele. Mas eu tenho que acordar disposta a viver hoje na santidade. Então Jesus fala, jogue fora os pensamentos de pessimismo, de preocupação para amanhã, vive hoje. Hoje você tem os problemas de hoje, mas tem a graça em abundância para hoje. Nós temos a graça para hoje. O nosso passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Então nós temos hoje. Então hoje eu renovo o meu amor com Ele, hoje eu renovo a minha intenção de ser santo. Hoje eu falo com Ele, hoje eu quero vos servir, me ajuda. Hoje me ajuda a ver com seus olhos, hoje me ajuda a ser as suas mãos, hoje me ajuda, me leva aonde o Senhor precisa de mim, me leva aonde o Senhor precisa que eu esteja lá, aonde o Senhor quer que eu veja. A oração é simples, todo dia pergunta para Ele, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor hoje, e o que o Senhor quer que eu faça contigo hoje? Pergunte. Você acha que ele vai perder essa chance? Nunca. Pergunte a Ele, como é que o Senhor quer que eu viva a santidade hoje? Em que o Senhor vai me trabalhando? E Deus irá nos trabalhando até o momento que a gente nem vai perceber, e Ele vai falar, Ele vai te chamar, e você vai conseguir entender que a sua vida foi completamente transformada pelo amor, porque a santidade é viver o amor como Ele deseja, até que Jesus seja impregnado em nós, nós vamos sendo transformados no outro Cristo. Esse é o caminho de transformação. Quanto mais perto dele a gente estiver pelos sacramentos, imagina cada Eucaristia que a gente recebe, Ele em nós, esse mistério impressionante, Deus em nós, quanta coisa Ele pode transformar, quanta coisa Ele pode mudar em nós. Fala, Jesus, me ajuda a viver a minha santidade. Olha quanta dificuldade existe em mim para poder viver essas coisas.
Me ajuda a ajudar o meu irmão na abundância, porque no retrato daquilo que o Senhor é comigo, o Senhor é abundante. Então me ajuda a ser generosa como o Senhor é comigo. Porque às vezes Deus dá na abundância, a gente segura para dar para o outro, fala, mas se eu fizer isso, eu vou ficar mal acostumado. E Deus é largo na forma de nos presentear. Agradeça por tudo que Ele te dá todos os dias. A hora que você levanta, aquela capacidade de levantar, de poder caminhar, de poder tomar um banho sozinha, de poder dirigir do jeito que você quiser, ir a pé, de carro, do jeito que você quiser, escolher a roupa, o perfume, escolher tudo, poder comer, saborear. Fala por sua conta. Seja grato, comece a viver a gratidão. Fala, Senhor, eu quero hoje, por onde passar, exalar o seu cheiro. Me ajuda, porque ser santo, quando rezo, seu trabalho é minha santificação, peça, Jesus, me ajuda, eu quero rezar pela santificação de todos vocês, minha e de vocês, porque a santificação é levar Ele para você, porque Ele é o único santo e santificador. Então quando eu levo Jesus para alguém, eu estou levando para outra capacidade dele ser santo, por causa dele? Não, por causa daquele que eu estou apresentando a Ele, que é Jesus. É Ele que trabalha a santificação em nós, Ele que nos santifica. Então em cada Eucaristia que Ele começa a trabalhar em nós, e vocês falem com Ele, não vou deixar o Senhor ir embora, eu falo com Ele todo dia, não vou deixar o Senhor ir embora, você vai comigo trabalhar. Chame a Ele, vão comigo, Senhor, me ajuda a ser santo, só por hoje, não me deixa pecar, Jesus. Eu peço a intercessão de Nossa Senhora todos os dias, me ajuda a não pecar. Aí a gente fala com ela assim, Ave Maria, Virgem Fiel, Ave Maria, Virgem Fiel, a gente fala 100 vezes. Aí de noite a gente pede perdão, fala Ave Maria, Mãe de Misericórdia, que já pecou mesmo, Ave Maria, Mãe de Misericórdia, é luta. Por isso que Jesus fala, é um caminho que vocês têm que começar todos os dias. Jesus, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, eu quero ser santa melhor do que eu fui, quando eu não consegui ser santa, me ajuda. Essa meta que o Senhor colocou é muito alta, porque o dia que eu entender isso, eu vou viver as obras da misericórdia, eu vou cuidar daqueles que estão perto de mim, eu vou alimentar, eu vou dar roupa, eu vou cuidar do meu irmão, eu vou entender que somos irmãos. Então eu vou entender que não vai bastar eu só cumprir os mandamentos da lei de Deus, só isso é pouco. Eu preciso querer fazer só a vontade dEle, eu preciso querer desejar só o que Ele deseja, eu preciso sonhar só com o que Ele sonha, eu preciso estar atento a tudo que Ele quer que eu faça. Compreendem? É mais do que cumprir os mandamentos, que nós não somos funcionários dEle, nós somos filhos. Então eu falo, não, mais do que fazer aquilo que o Senhor falou, que aquilo é óbvio, o Senhor vai me dar a graça, me ajuda a estar atenta a fazer a vossa vontade, aquilo que vos agrada, me ajuda a cumprir aquilo que o Senhor sopra no meu ouvido e fala, faz isso para mim, filho. É isso, é estar ligado nele, é ter Ele na mira. Fala, eu preciso viver para agradar a quem? Ao coração dele. Então fala, me deixa pecar, Jesus, para não manchar, me ajuda. E ele com essa Gabriela era uma festa, os dois, né? Porque um dia Gabriela, acho que depois de confessar, de estar numa vida de graça, ela chega perto dele e fala, e aí, Senhor, o Senhor gostou da minha roupa nova? Era alma. Ele responde assim, está péssimo, está parecendo uma mendiga. Eu falei, não, Jesus, dureza com ela, mas se você quiser, a minha mãe pode te oferecer algumas coisas, que pode enfeitar a sua roupa. Compreendem? Deus de verdade está interessado no nosso caminho. Jesus de verdade, Ele deseja a nossa santidade. Ele fala que Ele deseja a nossa santidade mais que nós possamos querê-la. Fala, eu quero que você viva no amor, eu quero que você viva uma vida de intimidade comigo, eu quero que você viva ao meu lado, eu quero que você esteja atento à minha voz, eu quero que você dê testemunho de mim onde você estiver, eu quero que você lute pelas coisas que eu luto, aquilo que eu morri, que eu briguei pelas coisas, eu quero que você continue o meu caminho. É fácil? Demais. Se não tiver a graça dele, é impossível. Mas por isso que eu perguntei, qual é a meta da sua vida espiritual? E eu espero que seja ser santo.
Ser santo é uma coisa que a gente deveria chorar de tristeza de não sermos, para corresponder a tudo que Ele fez por nós e faz a cada minuto. Então por isso que Deus trabalha o tempo inteiro. Por isso que Jesus falou: o meu Pai trabalha, porque Ele trabalha em nós. É só dar uma brecha, falar: me ajuda, estou aqui. Me ajuda, Pai. Me ajuda a poder ser exatamente o reflexo de ser seu filho. Me ajuda a viver a linguagem do amor. Tira de mim a raiz que me impede, que é o egoísmo. Tirar tanta desordem que está na minha vida, mas que a raiz da minha vida seja amar. Não aquilo que a gente é egoísta e fala: é só meu nada, não vou levar nada, vai ficar tudo aqui. Me ajuda a ser generosa como o Senhor é. Me ajuda a ver a bondade. Me ajuda a facilitar a vida do irmão. Me ajuda a estar atento a tudo que você quer. Se eu estiver na dúvida, eu fico parada te olhando e falo: é para ir para onde? É assim. É na simplicidade, como uma criança dá a mão para ele. Eu falei para você semana passada: e fecha os olhos, deixa ele te conduzir. A gente dá a mão e abre o olho para ver se ele está indo para o lugar certo. Quem somos nós? Só a gente corrige o caminho dele, fala: Jesus, o caminho está errado. E ele dá aceita, né? Então pedir a Ele isso, falar: Senhor, me esvazia, me ajuda, porque nós temos algo que Deus nunca vai impedir. Nós somos donos da nossa liberdade, das nossas escolhas. Nós temos um livre-arbítrio que Deus nunca vai invadir. Nunca, nunca. Ele propõe, gente. Ele não obriga. Ele propõe. O que você quer? Diante de você está a água e o fogo. Estende a mão para o que você quiser. Aprende a estar com Ele. Aprenda a colocar tudo diante dEle. A tudo conversar, a tudo perguntar. E fala: qual é o caminho? O que o Senhor quer? Para onde ir? O que pode vos agradar? Pedir a Ele equilíbrio. Fala: Senhor, me ajuda a ter a medida da oração, do trabalho e de estar com aqueles que o Senhor colocou na minha vida, que é o pedaço do mundo que eu sou responsável. Se é minha família, os filhos, quem são? É no meu trabalho. Me ajuda a revelar aonde eu estiver que existe um Deus de amor. Mas se eu for azeda, amarga, que Deus é esse que eu acabo de receber? Se eu falo mal do outro o tempo inteiro, se eu critico o tempo inteiro, se eu censuro o tempo inteiro, que Deus que é esse que eu vou à igreja? Eu tenho que revelar um Deus de amor. É preciso prestar atenção nas nossas atitudes. Nós não podemos ser santo, vir na missa domingo, rezar no domingo e ser pagão o resto da semana. Não podemos. Nós revelamos Deus todos os minutos da nossa vida. E além do mais, cada um de nós agora pode estar às portas da eternidade e não sabemos que hora que Ele vai nos chamar. Estamos numa fila, a senha que Ele vai gritar, eu não sei qual é. Não sabemos. A gente tem que estar sempre pronto, porque se Ele chamar agora, está com a alma pronta para estar lá? Vai falar o quê diante de falar? Nesse pedaço não foi eu que vivi, não. Falou, que foi. É preciso tomar essa consciência que temos uma pertença, que a vida espiritual não é uma brincadeira, é real. Deus é real. Fico imaginando quando aquelas crianças em Fátima viram Nossa Senhora, quando elas tiveram a oportunidade de ver Jesus, quando elas tiveram a oportunidade de ver o céu e o inferno, quando elas tiveram a oportunidade de ver São José, a Trindade elas viram, elas pegaram. Eram 3 crianças. Pode imaginar o que mais interessava a elas? Por isso que levou os 12, Jacinta e Francisco morreram cedinho, meses depois. E Lúcia, como Deus tinha uma missão, Nossa Senhora falou com ela: só mais um pouquinho, 90 anos, né? É pouquinho, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Imagina Catarina de Laboré, que encostou o joelho nas pernas de Nossa Senhora, encostou o cotovelo nos joelhos de Nossa Senhora. Nossa Senhora sentada, ela ajoelhou e encostou nela. Pode imaginar o que foi isso? É real, gente. Então Deus Ele tem pressa. Ele tem pressa em transformar a nossa vida, o nosso coração. Nós não podemos ter dúvida que Deus quer a nossa felicidade. Se vocês tiverem essa dúvida no coração de vocês, vocês estão com Deus errado.
Porque Deus quer a nossa felicidade. E Ele não se cansa de trabalhar para isso. Nós é que às vezes remamos em direção contrária. Porque nós não paramos para perguntar a Ele qual caminho seguir. A gente acha que sabe as coisas. Aliás, a gente é cheio de razão, cheio da verdade. Mas não tem a humildade de chegar diante dele e falar: para que lado que é mesmo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja? O que o Senhor sonhou comigo quando o Senhor me criou? Me ajuda a cumprir. Me ajuda a ser santo sob os vossos olhos. Não vai ter chuva de fogos de artifício, brilho, glória, medalha. Não tem medalha não, ok? Tem sacrifício, tem dor, tem choro. É muito que Ele irá trabalhar em nós, porque tem que matar o eu, né? É muita luta para a gente ser transformado, mas é um caminho sem pressa. E Ele fala: não preocupe com o grau de santidade, não preocupe, apenas deseje ser santo, e peça a Ele todos os dias: me faça santo, me ajuda a ser santo, me ajuda a santificar os meus irmãos. E vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora: me ajuda a ser santo, me ajuda em tudo a agradar ao Senhor meu Deus, porque eu ainda tenho o olhar estrábico, eu ainda, em vez de concentrar em quem eu tenho que olhar, estou olhando os outros, estou vigiando o Instagram do outro, o que ele postou agora, onde é que ele está, o que eu tenho com isso? Nada. Você está rindo, é verdade, mas não é assim? A gente fala: não, fulano está em tal lugar, está comendo tal comida, não é que a vida dele é boa, a minha é ruim. Ô ilusão, ô ilusão. Ninguém posta dívida de cartão de crédito. Vocês já viram isso alguma vez? Não? Vocês viram isso alguma vez? Não. Já viu alguém postar sem filme? Sem um filtro? Não. Está de mentira. E a gente gosta da ilusão. E a única coisa real que nós temos, de verdade, real de verdade, é que a gente precisa ser santo. Porque nós vamos voltar para casa. O que nós iremos apresentar a Deus? Somente o que a gente viveu de amor, mais nada vai. As joias caríssimas, os sapatos maravilhosos, aquelas roupas fortuna, vai ficar tudo aqui. Muitos irão usar, que bom, a gente já sai dividindo antes, porque não vai levar nada. Mas o que você amou, o que você doou, de doação de amor que eu estou falando, isso você vai poder apresentar a Ele. E no final das contas, como diz Santa Teresinha, nós vamos apresentar para Ele as nossas mãos vazias, porque afinal de contas quem fez tudo em nós foi Ele. Porque sem mim, nada. Não é assim Ele falou? Sem mim nada, vocês não são capazes de fazer nada. Sem mim nada. Se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto, porque sem mim não podeis nada. Ele repetiu isso 11 vezes. Então eu preciso entender que a gente precisa dessa vida de graça, diária. Senhor, hoje eu pequei mais do que eu devia, não devia ter falado aquilo. Então, programa a sua confissão, e amanhã quando levantar fala: me ajuda a ser melhor hoje do que foi ontem, me ajuda no trabalho da minha santificação hoje. A santidade é um trabalho de todos os dias. Então vamos pensar nisso, vamos ser santos, santo do dia a dia. É isso. Como é que eu sou santo no meu trabalho? Como é que eu sou santo depois da missa? Como é que eu sou santo com aqueles que Deus me confiou? A santidade, ela é trabalhada dia a dia. É assim que vamos trabalhar. Mas entregando tudo diante dele, pedindo ajuda, porque sem a ajuda de Deus, nós somos absolutamente egoístas e tudo é para mim. Quando eu começo a trabalhar a santificação, eu entendo que somos irmãos e eu tenho que cuidar do outro como eu gostaria que cuidassem de mim. Isso muda completamente tudo. O olhar muda completamente. A gente passa a entender a vida com outro olhar. Então é preciso pedir a graça. E lembrem daquilo que eu falei: um dia de cada vez. A hora que vocês começarem a ficar preocupados, inquietos, ansiosos, Jesus falou para não preocupar, para não imaginar, para não complicar. Não complique. Viva agora. Tenha a graça necessária para hoje. E é só. Amanhã terão os problemas de amanhã, mas terá a graça necessária. Contem sempre com o único que nunca vai faltar. O nome dele é Jesus. É a pessoa mais doce que poderemos ter na vida. Então, a proposta é maravilhosa: ser santo, como o nosso Deus é santo. Então, o que nós temos que aprender hoje? A proposta é ser santo.
Não se comparar a ninguém a não ser a Ele mesmo, que aí a gente vai vendo quanto que falta. Terceiro, que a gente precisa viver a santidade de cada dia, do altar para a arena, da missa assistida para a missa vivida. Não é uma brincadeira, porque durante a missa nós somos crucificados junto com Ele. Aprender a viver não é brincadeira. Esse amor de doação, de entrega que Ele fez, é um caminho para nós, que não precisamos ter pressa, porque ela é um processo lento, porque somos lentos. Tudo que envolve a nossa vida espiritual, a gente deixa para depois. Amanhã. E eu digo a necessidade para hoje. E que quem vai nos ajudar é Jesus e Maria. Que ela que sabe exatamente o que a gente precisa. Que ela interceda por nós junto a Ele, para nos ajudar no nosso caminho de santificação. Nós precisamos estar no céu todos juntos. Como diz Jesus, o dia que ele estava com a Gabriela, e ela falou: Senhor, o Senhor gostou da comida? Quer comer? Ele fala: Gabriela, o dia que você estiver no céu, você verá o banquete que eu irei te servir. Quando eu penso nessas coisas que são reais, eu falo, porque ele fala: pensem com mais alegria na morte, porque afinal de contas é só abrir uma porta, sou eu que estou do outro lado. Ele fala: pensem nos detalhes. Ele fala do seu casamento. Pense naquilo que você quer, cuide de algumas coisas, o resto eu preparo. A gente não tem ideia de um Deus que nos espera, porque nos ama. Então esse encontro de amor, ele já está marcado. Mas aqui a gente precisa aprender essa linguagem. Vamos falar com Ele: me ensina a amar ao Senhor acima de tudo na minha vida, e ao meu irmão que o Senhor me deu, como a mim mesmo. Me ajuda, eu quero ser santo, não santo de altar, mas somente aos seus olhos, é tudo que me interessa. É que o Senhor me olhe e fale: nossa, o vestido está bacana, hein? Não está de mendigo, mas você já caminhou bem, o vestido está bonito. É a alma que nós vamos ter que levar para Ele. E a roupa da nossa alma somente é tecida com os nossos gestos de amor. Nada mais tece essa roupa que vamos chegar no céu. Que Deus, nosso Senhor, se compadeça da nossa miséria. E que Nossa Senhora, que é a nossa mãe tão doce, interceda por cada um de nós, para que um dia a gente possa estar todos juntos diante de Deus. Que assim seja.